Você já repensou em lembrar memórias passadas, jogar um jogo antigo e ao mesmo tempo lembrar de bons momentos, a famosa nostalgia? Em Zenes acontece a mesma coisa. Mesmo você sendo um novato, um veterano, você abre este jogo e você sente uma nostalgia. E é essa nostalgia que praticamente você se pergunta: como que eu sinto nostalgia de um jogo novo? E aí que tá. Eu descobri que nada mais nada menos que são os detalhes ocultos de Zenes, que aparentemente, por mais que você ignore, esses detalhes são tão bem aplicados que você não reconhece, mas você sente esses detalhes. E esses detalhes, no final das contas fazem uma maior diferença. E hoje eu vim trazer os detalhes sutis que poucos jogadores ou quase nenhum jogador percebeu até hoje em Zen Zone Zero. Dependendo do horário, você vai escutar variações da mesma música. De dia você vai encontrar uma música mais alegre, mais agitada. Durante a tarde e noite, você vai escutar uma música bem mais tranquila. Uma música praticamente para dormir. Ou uma variação bem mais fraca. E ao mesmo tempo que isso foi feito mais para... não é para qualquer jogador, mas sim para aqueles jogadores que gostam de apreciar música e gostam de andar pelo mapa, independente do horário. Tem gente que gosta de caminhar de noite, vai escutar sons mais tranquilos. Quem gosta de andar de dia pelo mapa, vai escutar sons mais assim agitados. Isso em praticamente todos os mapas que tem assim rotina. Exemplo, centro da cidade, na península, na praia, entre outros mapas. Praticamente quase todos os mapas, tirando da Astral. Uma outra curiosidade é que na Rua 6 pode ter variações de músicas, é um dos poucos mapas que tem isso. E também no quarto dos proxies, onde você dá para você escutar várias variações de músicas. E na Rua 6 e no quarto, a questão da música é tocada de forma 100% aleatória. Não baixe se você não gosta de surpresas. Não baixe se você não gosta de garotas. Não baixe se você não gosta de presentes. Receio que você não vai conseguir viver sem depois de baixá-lo. A Cleide sem calcinha! E mesmo agora com as músicas boas, não podemos falar de algo que realmente é necessário para um jogo, que quer trazer uma experiência urbana, de um mapa, entre aspas, aberto, que nada mais nada menos que são os cenários desse jogo. Cara, os cenários deste jogo, os que dão pra entrar, os que dão pra interagir, são realmente muito bons. E como eu tinha falado no início do vídeo, mesmo você sendo iniciante, você entra nesses cenários e você por algum motivo você sente uma falsa nostalgia, uma sensação que você já teve naquele lugar ao mesmo tempo. E isso nada mais nada menos que o ZZZ traz o urbanismo. Talvez você tenha entrado numa loja parecido e ao mesmo tempo você jogando o jogo eu falei, cara, eu já vivi isso, eu já senti essa nostalgia. E os cenários, combinado com a música, faz totalmente o cenário de Zenes, o mapa de Zenes ficarem bizarros. Mas agora entra outra chave desse jogo, que são os bizarros NPCs detalhados. Agora falando em NPCs, vocês devem estar se perguntando para as pessoas que não são alegas em jogos. NPCs são aqueles personagens não jogáveis, que estão ali só para interagir com o cenário e não deixar o cenário totalmente vazio. Por exemplo, uma festa, sei lá, numa cidade. Às vezes a morte de um NPC não é tão impactante,
Mas aqui nos Zenins, todos os NPCs têm uma rotina, uma personalidade, interagem com personagens principais, eles interagem com outros NPCs. Cara, os NPCs de Zenins são bizarramente realistas. Por exemplo, os NPCs de Zenins têm uma rotina, eles meio que de noite eles não estão disponíveis ou estão dormindo, ou em alguns certos momentos eles estão simplesmente livres para fazer qualquer coisa, igual dei um exemplo no evento dos cinemas, onde foi mostrado que os NPCs, por mais que sejam insignificantes, em Zenins eles têm um certo valor. E, por exemplo, a moça lá da cidade que vende chás, ela trabalha numa carteira de trabalho, e mesmo assim, no evento de cinema, a gente conseguiu ver um pouco mais de personalidade de humanidade nessa NPC. Ao mesmo tempo que a gente descobriu mais sobre a moça da loja de discos, mais sobre a Venus, que é uma das NPCs mais famosas deste jogo. E a gente foi descobrindo cada vez mais coisas dos NPCs. Ao ponto que você pensa, cara, o único jogo que você vai ver os NPCs sendo desenvolvidos como personagens é o Zenins. Eu nunca vi até hoje um jogo que deu personalidade e destaque pra NPC, mano. Isso é algo bizarro e que transforma um universo, na verdade transforma um jogo em outra perspectiva, porque você não começa a ver mais aqueles personagens NPC sem valor. Você começa a ter, mais que você não vai jogar com eles, você vai ter outra visão deles. Por exemplo, o tio da loja de Bang Bulls, você vai ver com outros olhos. Vai ver a moça da loja de discos. Você vai ver como personagens principais, mas não para a história principal, mas para enriquecer aquele mundo. E isso faz o Zenins ser rico em construção de mundo. Porque o que adianta você ter um mundo vasto se tudo ao redor é morto, você não consegue interagir, os NPCs não fazem quase nada, por mais que NPCs não fazem nada, mas não custa nada dar um destaque. E por algum motivo, uma bizarrice, o Zenins faz totalmente diferente, cara, dos outros jogos. Deu destaque para NPC. Por isso que você vê a comunidade de Zenins. É a única comunidade que eu vejo o pessoal querer NPC jogável. Eu nunca vi isso em Ultra Waves, Genshin, qualquer jogo. Eu nunca vi isso acontecendo. Só em Zenins, esse jogo bizarro. Deixei R$30 embaixo do vaso, perto do telefone aí no corredor. Assim que você pegar, avisa para me saber que foi você que pegou. R$30. E agora que eu acabei de falar sobre a música, os NPCs, os detalhes, vem a camada mais profunda e uma das que as pessoas mais gostam nesse jogo. Não é física, nem fanservice, e sim o combate, o endgame dos Zenins. Eu vou ser sincero, para muitas pessoas é considerado um dos melhores combates. Por isso que você vê muitas pessoas comparando os Zenins com Ultra Waves. Mas assim, em questão de comparação de combate, é óbvio, o Zenins é bem mais impactante. Inclusive existe um jogo chamado Gerando Impacto aí, que tem impacto no nome, mas o combate não é tão impactante. Essa é uma ironia. Mas voltando aqui pro assunto do vídeo. Todos os personagens de Zenins são únicos. Todos eles têm sua falha, sua personalidade, tem seus combos, seus danos, seus multiplicadores, seus exclusivos, suas peculiaridades. Tudo é de forma única, exclusiva, originalidade, cara. Nenhum personagem de Zenins é igual ao outro. Todos eles têm sua animação de dano, sons de dano, animação de morte. Você vê o carinho e a bizarrice que eles tiveram para fazer este jogo. Mas voltando aqui agora pro combate, na teoria. O combate você simplesmente vai usar um DPS, um atordoador e um suporte. Ou 2 suportes e um atordoador. Ou você também pode usar um DPS, um sub-DPS, um assistente. Vai de seu gosto. E aqui em Zenins não tem essa frescura, eu tenho que jogar com aquele boneco. Se você quiser jogar com boneco A,
Você pode jogar à vontade, você vai ter que estudar muito boneco, vai ter que ir ao limite do boneco para conseguir extrair o máximo. Por mais que seja difícil, é possível. E sem querer me gabar, eu jogo muito bem de bem DPS. Pra quem conhece lá, meu outro... algum dia irei mostrar pra vocês meu bem DPS. Mas voltando aqui ao assunto, como que o combate dos Zenith é bizarramente impactante, é ao mesmo tempo frenético, nostálgico e ao mesmo tempo maravilhoso, é ao mesmo tempo irritante, porque eu vi muitos jogadores tendo dificuldade nesse combate, pessoas que saíram de outros jogos e vieram aqui pro Zenith. E isso dá uma peculiaridade pro jogo, porque a pessoa fala que o sistema de combate é simples, mas quando a pessoa vai ver tudo de ponto em ponto, é muito complexo. Até eu que jogo este jogo há mais de um ano, há mais de 400 dias, tem muita coisa de Zenith que eu ainda nem sei. A questão, hoje já tem parry, hoje tá bem mais fácil de jogar. Há mais ou menos 300 dias atrás era bem mais difícil. Hoje, se tu pegar algum boneco novo e um assistente, tu já consegue fazer os endgames tranquilamente. Vai ter uma dificuldade de defesa Shu? Vai, com certeza, mas consegue. E ao mesmo tempo que eu fico pensando, como que Zenith Zone Zero é um jogo bizarramente detalhado em todos os aspectos. E eu fico pensando, como que um jogo que não tem a proposta realista tem tantos detalhes, como sons de ambientes, mapas interativos, NPCs que tem uma rotina, ao mesmo tempo que tem todos os seus mapas tem um certo carinho e atmosfera. Por exemplo, você vai na península, você sente que você foi na China. Quando você vai em alguma região pobre, você se sente, como eu posso dizer, uma tristeza. E quando você vai em algum lugar rico em Zenith, você se sente o dono do cabaré. É várias sensações. É muito difícil de descrever como é jogar este jogo. E eu digo, Zenith Zone Zero é um jogo bizarramente detalhista.